Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do verso 15. Vê que hoje pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuires. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir e fores seduzidos para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra para entrar na qual está passando o Jordão, a fim de possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e que para que habites na terra que o Senhor prometeu com um juramento aos teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, o nosso professor, o nosso paracleto, Ele que veio para nos instruir, Ele que veio para nos apresentar a palavra, Ele que veio para nos trazer a palavra rema, a palavra revelada, irmãos, para cada um de nós, e revele tudo isso que Deus está falando aqui para Moisés, que seja também para as nossas vidas, Pai. É o que te pedimos, já lhe prestando esse culto de louvor e adoração a Ti, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. O tema: nossas escolhas e suas consequências. Nossas escolhas e as suas consequências. A vida, irmãos, sempre nos submete à escolha. Analise que tudo que nós vamos fazer, a gente sempre tem a condição de opinar em fazer ou não. Então, nós observamos que durante toda a nossa vida a gente é colocado diante de escolhas, a tomar decisão em determinadas coisas, em determinados acontecimentos. E se nós não soubermos escolher, nós estamos correndo riscos sérios, como também perdas de privilégio. Analise agora, cada um, quantas escolhas erradas que a gente já fez num determinado momento na nossa vida, e quanto a gente lamentou através dessas escolhas que a gente fez erradas, Nós somos forçados a tomar decisão a todo momento no mundo em que vivemos. Somos levados a obedecer ou desobedecer, tipo, eu vou estudar, eu não vou estudar.
Eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Eu vou casar, eu não vou casar. Enfim, tantas são as escolhas. Eu vou na igreja, né? Ah, não, hoje eu não vou na igreja. Claro que essas decisões poderão nos trazer bênção ou maldições, né? Nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, dos versos 22 a 23, ele escreve: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Oh, glorioso Deus! Como uma escolha errada, voltando a falar exatamente sobre isso, como uma escolha errada às vezes acompanha você pela vida inteira. Vai te perturbar pela vida inteira. Eu nunca me esqueço de uma aula de soteriologia e amarteologia, duas disciplinas, que uma trata do pecado e a outra trata da salvação. Isso na faculdade de teologia, ou seja, né, a martiologia é a doutrina do pecado e a soteriologia é a doutrina, ou seja, o ensino sobre a salvação. Um professor, né, querido e muito usado por Deus, ele dando essa aula, e ele falou, exemplificando como o testemunho do irmão dele, que o pecado não nos traz absolutamente nada de bom. Ele é tão ruim, que uma vez a gente escolhendo ele vai nos acompanhar a vida inteira. Claro que em Cristo Jesus ele já foi perdoado, mas nós temos um inimigo que não descansa. Nós temos um inimigo que nos cobra exatamente tudo aquilo que ele viu a gente fazer. E volta aí meia, né? Traz de volta a nossa mente com relação a essa situação que a gente fez lá atrás. Ainda que em você já não tem mais culpa, ainda que Jesus já levou todas as nossas culpas no madeiro, levou todos os nossos pecados no madeiro, mas aquela marquinha, aquela manchinha que um dia a gente fez aos olhos do nosso Deus e Pai, através da sua onisciência, sua onipresença, nós também demos, digamos assim, a legalidade, entre aspas, naquele momento, para que o inimigo utilize isso contra nós, e se bobearmos a vida inteira, porque ele vai sempre fazer a gente lembrar dessa escolha errada que a gente fez um dia. Ele que motiva, né? A partir do momento que você dá o primeiro passo, que você se inclina para aquela situação, né? É como se fosse um empurrão que ele te dá para que realmente você se afogue no pecado. Então ele que conduz você a isso vai fazer com que você, ou melhor, vai fazer com que você se lembre disso a vida inteira. Amém? Ainda que Jesus já nos perdoou. Vejam isso, irmãos, vejam isso, né? O contexto dessa passagem, Moisés aqui nesse momento ele já está velho e prestes a passar a liderança, né, do povo de Israel para Josué. Sua missão tinha sido um sucesso, onde Deus o abençoara de maneira tremenda, de retirar o povo do Egito e de conduzir os mesmos, né, pelo deserto
a caminho da terra prometida. Moisés, sob inspiração divina, transmite a Josué princípios que, se forem obedecidos, fará com que Israel seja uma nação poderosa que conquistará todos os seus inimigos. Através dessa ordem, através do que Moisés está transferindo para Josué, porque ele já havia ouvido de Deus a mesma situação. Amém, irmãos? Porém, a desobediência de tais princípios trará derrota e fracasso a todos eles. Quando nós lemos esse verso, quando nós nos debruçamos exatamente sobre essa passagem, sobre essa ordem propriamente dita de Moisés, que ele está transferindo para Josué, na incumbência, desta missão, Moisés, ele está dando a Josué como ele deve conduzir o povo de Israel junto à terra prometida, que é Canaã. E aqui nós encontramos lições para a nossa caminhada em santidade. E ao estudarmos esses versos de Deuteronômio, do capítulo 30, dos versos 15 a 20, nós encontramos aqui afirmações determinantes para as nossas futuras escolhas. Primeira afirmação: entre a vida e a morte, olha o que diz a palavra: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 15. Moisés, ele chama o povo para uma série de tomada de decisão entre a vida ou a morte, que é a mesma situação com relação às nossas escolhas nos dias de hoje. Irmãos, nós temos que compreender que tudo que a gente escolhe nos dias atuais, ele vai ter uma conotação, breve ou eterna. Faremos escolhas breves para um período breve ou um período eterno. Na verdade, a eternidade nós vamos ter em qualquer circunstância, mas eu digo breve na companhia de Deus. Breve na companhia de Deus, porque nós sabemos que sem fé e em pecado ninguém verá a Deus. Amém? Essa é a mais pura verdade, irmãos. Nós temos que nos cuidar, nós temos que vigiar, A própria palavra diz assim, para que sejamos vigilantes, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Quantas vezes numa semana, num mês, num dia, podemos dizer assim, que a gente escolhe errado uma série de situações. E cada vez mais essa vitrine de escolha colocada na nossa frente, ela vai se multiplicando. Se não bastasse, hoje nós temos um apêndice que a gente carrega, se bobear, em todos os lugares. A gente dorme com esse apêndice debaixo do travesseiro, muitos, para ver ele vibrando, que tem alguém contatando, Nem no banheiro esse apêndice não separa de nós. E eu já falei que esse bichinho aqui é bênção e maldição. É bênção. Agora mesmo eu estou lendo a palavra de Deus, extraída, observada exatamente sobre essa situação virtual. Eu estou vendo aqui uma tela onde está o esboço construído, e eu estou levando essa mensagem para vocês, extraída da Bíblia, Mas nós sabemos que muitas escolhas erradas estão sendo promovidas nos dias de hoje através disso.
Quanto isso nos retarda a ter um comprometimento maior com a palavra de Deus? Você já parou para analisar essa escolha que você faz, de utilizar isso muito mais do que você deve? Tem pessoas perdendo a vida por causa disso, e perdendo a vida eterna. Hoje eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. É isso que a gente tem que ficar vigilante, irmãos. Cada vez mais essa vitrine ela vai se ampliando na nossa frente com relação a essas escolhas. Agora eu estou falando exatamente das escolhas com relação àquilo que significa valores temporários e valores eternos para a nossa vida. O que a gente tem que buscar verdadeiramente nessa vida, aquilo que faz com que tenhamos a imortalidade junto com Jesus. Amém. A palavra viva em hebraico, ela tem a tradução como vivente, vivo, ou seja, uma referência à vida animal, vegetal e humana, né? Como também hoje a vida virtual, porque tem muitos hoje que vivem muito mais, um estereótipo, uma figurinha de mentirinha, através de um celular, o chamado avatar, do que ele próprio. Se não bastasse, quantos perfis fakes que existem em toda a rede social. Eu vou criar esse fake aqui, que eu pego ele ou ela na virada. Vou vigiá-lo. Percebe quanta mentira que, né, a gente vai se envolvendo através das escolhas que a gente faz nesse mundo? Já a palavra morte em hebraico, ela significa morrer prematuramente. Olha a diferenciação. Viver eternamente, ou seja, uma vida, né, na tradução do hebraico de vida, ter uma vida longa e próspera. E a morte é morrer prematuramente. Assim, nós podemos afirmar que diante de nossas escolhas, Deus irá prolongar a nossa vida de maneira próspera, ou iremos morrer na miséria prematuramente. Percebe, irmãos, como é sério? Por isso que em cada momento, a cada situação que é colocada na sua frente, apresente para o Espírito Santo esse companheiro, esse paracleto. Paracleto significa advogado, professor, ajudador, conselheiro, né? Tudo isso é a tradução do paracleto. Esse que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A gente tem que aprender a dar um passo atrás em determinadas situações da nossa vida, irmãos. A gente tem que aprender a dar um determinado tempo, não é, para a nossa tomada de decisão com relação àquilo que está sendo colocado à nossa frente. Eu já expliquei aqui para vocês, eu tomo isso por mim, sobre todas as decisões erradas que eu tomei na minha vida, e como eu estava falando, a exemplo desse professor, que trouxe exatamente nessa aula essa lembrança que o pecado, essa degeneração, essa mancha que um dia você fez da sua vida, né? O diabo vai fazer com que você nunca esqueça. E eu tomo por mim determinadas coisas, porque quando eu tomo uma decisão pautada, orada, eu sou envolvido com uma paz que ultrapassa a minha compreensão.
essa paz que vem de Deus, né? Como se dissesse: vai, filho, você está fazendo a escolha certa. Amém, irmãos? É isso que a gente tem que dosar nessa vida. A gente tem que procurar nessa vida cada vez mais fazer as escolhas que agradam ao Senhor. Uma das coisas que a gente repete aqui muito nesse púlpito, e a Léo fez exatamente essa lembrança agora na abertura, é que o maior culto, a maior reverência que nós prestamos para o nosso Deus e Pai é fazendo a vontade dEle e não mais a nossa. Paulo diz, né, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, irmão, se Cristo vive em você, deixa Cristo tomar a decisão para você, através do Santo Espírito dele, através do Santo Espírito, e Ele toma, irmãos, Ele vai te aconselhar, sinais acompanharão aqueles que creem, né? Uma vez que você entrega para Ele, uma vez que você diz, essa decisão eu não quero que ela seja minha, mas eu quero que ela seja sua. Além de você acertar, você está fazendo uma reverência a esse, que até o rio, que até o mar, que até as montanhas reverenciam Ele. Conforme nós vimos aqui na abertura, nesse cântico. Cantar para Deus, louvar a Deus, é reconhecer os seus feitos na nossa vida. Quantas coisas já nos fez esse Deus e continua fazendo, irmãos? Quantos livramentos, oh glorioso Deus. Eu sei que quinta-feira eu saí para a fisioterapia, só para que vocês tenham noção. Eu saí para fazer essa consulta de avaliação. Primeiro eu esqueci minha carteira. Eu falei, como é que eu vou pagar o estacionamento? Voltei para buscar. Segundo, eu esqueci a carta que eu ia mandar para minha irmã. Ainda usa carta, né? Até brinquei com a menina que tirou xerox para mim, né? Quando eu fui comprar o envelope, eu falei, será que esse envelope dá para eu enviar carta, né? Ela deveria ter seus 16, 17 anos. Eu nunca enviei uma carta. Eu falei, isso não é da tua época, é da minha. Mas na verdade eu precisava mandar um documento para minha terra e tinha que ser um documento físico, então não tem outra forma, você tem que mandar ele para o correio. Esqueci em casa também. Antes de eu ser blasfemo e dizer, meu Deus, eu agradeci a esse Deus, porque coisas poderiam estar cruzando o meu caminho, irmãos, e eu estava entendendo que ali o Senhor estava me livrando de algumas coisas. Ao passo de eu chegar, tem uma vaga lá para o meu carro, não precisa nem gastar. Vai vendo. Poderia xingar, né? Mas, eu estou 3 quadras de casa, Deus. O senhor está me fazendo voltar para pegar minha carteira? E se não bastasse, eu já estava 5, eu voltei para pegar a carteira. Como diz, não pode se confiar numa pessoa, na memória de uma pessoa com mais de 50 anos. Então eu estou enquadrado desse. Oh glorioso Deus, oh Pai eterno, a palavra de Deus, irmãos, mostra-nos como a vida ou a morte pode determinar o nosso estilo de vida, consequentemente o nosso destino aqui na terra. Passe entre aspas, utilizar melhor dessa amizade que o Espírito Santo quer de você. Passa a invocá-lo mais, né, nos momentos da tua vida, sobre qualquer circunstância, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que você esteja, principalmente dentro dos seus relacionamentos. Nós já por diversas vezes, né, falamos aqui, é importante sempre lembrar essa situação, para que nós não deixemos de colocar a pessoa do Espírito Santo em primeiro lugar na nossa vida, esse Deus presente, esse Deus que está conosco a todos os instantes. Senhor, eu quero te colocar para ser o primeiro servido no meu churras.
Senhor, eu quero te colocar como primeiro no meu leito conjugal. Senhor, eu quero te colocar no escritório das minhas decisões. Eu quero o Senhor sobre todas as coisas. Eu necessito exatamente ouvir a tua voz. Eu só quero acertar. Eu conheci Jesus. Eu quero fazer a vontade dele, não mais a minha. Sozinho só para fazer mal escolhas. A sua palavra me diz, né, que tudo que eu te peço em oração, eu vou receber. E eu sei que eu estou recebendo agora essa sua proteção, eu sei que eu estou agora recebendo esse seu acompanhamento sobre cada área da minha vida, sobre cada decisão que eu for tomar. Amém. O que você tem escolhido, irmãos? Não fala para mim, fala agora com o Espírito Santo, esse que é onipresente, que está aqui agora. O que você tem escolhido? Você tem escolhido coisas, né, que vai te fazer com que você tenha uma morte prematura, ou uma vida prolongada, uma vida longa e próspera com o nosso Deus e Pai? O homem que anda afastado do caminho do entendimento, diz a palavra em Provérbios 21:16, repousará na congregação dos mortos. Segunda afirmação. Entre o bem e o mal, vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Ainda seguindo exatamente sobre esse verso 15. O homem precisa aprender a escolher entre o bem e o mal, irmãos. Mais uma vez, no hebraico, não é? Aquilo que é bom, ele tem como significado agradável, amável e que traz benefício. E a palavra que tem significado no hebraico de mal, significa ruim, desagradável e infeliz. Vai vendo, irmãos, mais uma vez voltando exatamente, né, nessas nossas escolhas. Quantas escolhas que fez com que a gente amargasse por essa decisão, ficasse triste, né, por essa decisão, infeliz por essa decisão. Oh Deus amado, Gênesis no capítulo 6, verso 5 diz: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. A Bíblia, irmãos, ela é repleta, nos dá esses ensinamentos, né? É só nós olharmos exatamente a vida dessas personagens todas descritas, as que escolheram o bem e as que escolheram o mal, a sua consequência. Nós temos 3 situações que nos acompanham e vai nos acompanhar a vida inteira. A primeira que é a aprovação. A todos os instantes nós estamos sendo provados para que cada vez mais a gente seja melhor para nós e primeiramente para Deus. Segundo é a tribulação, que é o resultado daquilo que eu fiz. Ou em outras palavras, aquilo que eu plantei eu vou colher. Eu posso colher isso sozinho, como eu posso colher isso com Deus. Essa escolha que eu fiz lá atrás, eu fiz sozinho, mas hoje eu posso colher com Deus.
Hoje eu posso me arrepender diante dele, e ele entender exatamente a minha fraqueza, né? E fazer com que essa tribulação que me chegue hoje, ele abençoe a cada situação, a cada obstáculo, a cada percalço, a cada coisinha que eu vou enfrentar, porque eu sei que ele está nesse negócio, eu sei que ele está à frente de todas as coisas, é dele o querer e realizar de todas as coisas. Eu plantei, eu estou colhendo exatamente aquilo que eu plantei. A palavra diz que a semeadura é livre, mas a colheita é necessária. O que nós estamos plantando, nós vamos colher. Agora, lá atrás eu plantei sem Jesus, mas hoje eu colho com Ele essas tribulações, e eu vou passar por essas tribulações dando glória a Deus, onde que em 1 Pedro diz, né, exultai. Isso no hebraico significa pular na alegria. Não tem aquele louvor que diz, vou passar por tribulação dando glória a Deus? Amém. Oh, glorioso. Porque tu não é um Deus que tenha prazer na injustiça. Olha que maravilha. O salmista falando no Salmo 5, versos 4 e 5. Nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Mateus, no capítulo 15, verso 18 a 19, diz: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furto, falsos testemunhos, calúnias, enfim. Daqui para cá é 1 segundo. Do meu coração para minha ação é 1 segundo. E eu vou ter, infelizmente, motivações para fazer determinadas coisas. Agora, coloque todas as suas escolhas na mão do Senhor. Senhor, o Senhor está nesse negócio? Estou dentro. O Senhor não está nesse negócio? Estou fora. Até a nível de relacionamento, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que elas acordam se apressando para o mal. A palavra diz isso. Tem pessoas que vão entrar na tua vida, né, para ser maldição e não bênção. Peça exatamente até que o Senhor selecione essas amizades para vocês. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A palavra diz que ninguém mexe com o meu ungido. Ser ungido de Deus é estar sob a sua destra, é estar sob a sua proteção, porque você pediu, você solicitou essa proteção. Você pediu para Ele exatamente para que você fizesse a escolha certa sobre qualquer circunstância na sua vida. Você pode ter certeza que Ele está te ouvindo essa oração. Essa é uma das orações que está alinhada com a vontade de Deus, e eu não tenho a menor dúvida disso, porque Ele sabe exatamente que você é limitado, Ele sabe que a inclinação que ainda nos acompanha do velho homem, a inclinação do pecado original que ainda reside dentro de nós, Ele sabe exatamente dessa tendência que nós temos para cair. Agora, uma vez que você pede para Ele essa proteção, uma vez que você pede para Ele essas saídas todas, uma vez que você pede para Ele o verdadeiro caminho, que você não quer errar, irmãos, é acerto para a nossa vida, e é tudo que Ele quer ouvir de você. Veja que no deserto Ele colocou uma nuvem de dia para que aquelas pessoas seguissem. Não
como roubou, é porque ele estava dando o caminho. E à noite ele fazia uma coluna de fogo, duas teofanias apresentadas na Bíblia também, né, para que aquele povo que estava caminhando seguisse. Só que tinha gente que seguia aquilo, compreendendo que era a mão, era a destra do Senhor conduzindo. Mas tinha neguinho lá falando, de novo esse caminho, cutucando o vizinho, né? De novo isso. Nós temos que ficar atentos aos sinais, até mesmo nas nossas escolhas, irmãos. Deus, nada, absolutamente nada que é do mal pertence a Deus. Deus, Ele nunca vai te conduzir para algo errado, muito pelo contrário. Então, se eu tenho que confiar em alguém, é em quem? Terceira afirmação: entre a bênção e a maldição. A palavra diz: o céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Bênção e maldição. A palavra bênção no hebraico, ela vem, não é, como a tradução de prosperidade, presente, dom que esse Deus nos dá. E a maldição no hebraico significa difamação. Maldição, ela está sempre ligada à desgraça, à miséria, né? Ou a uma desventura, ou a um acontecimento amaldiçoado. Oh, glorioso Deus! Jeremias, no capítulo 23, verso 10, diz: pois a terra está cheia de adúlteros, a terra chora por causa disso, e os pastos do deserto se secam. O seu procedimento é mau, e o seu poder não é correto. Veja, irmãos, o que é esse mundo? O mundo da qual nós estamos inseridos. Por isso que a gente tem que cada vez mais fazer as escolhas certas, não é? Não negar a companhia do Senhor em nenhum momento da nossa vida, pedir exatamente todos os livramentos para a nossa vida e para a vida dos nossos a todos os instantes. As nossas orações, ela tem que estar, né, ligada à vontade de Deus, buscar exatamente com que a vontade de Deus prevaleça em todas as ações das nossas vidas, como também da vida dos nossos. Nós temos condições de interceder para os nossos, para que os caminhos deles também, eles possam encontrar essa bênção, essa proteção de Deus. Olha o que é esse mundo, basta ligarmos a televisão que a gente vai ver as maiores barbaridades. Um telejornal, né? Podemos dizer que 40% ou até mais, 60% de um telejornal é notícia de catástrofe, é notícia de coisa ruim, é notícia do mal, é notícia da maldição. E nós estamos aqui vivendo. Amém? Oh Pai eterno, a bênção, a tradução dela descreve bem-aventurança. Em outras palavras, felizes são vocês. Felizes daqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos, obedecem os seus mandamentos. Gênesis, no capítulo 2, verso 2, Deus falando para Abraão: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Sabe por que Deus fez isso com Abraão, irmãos? Abraão, aonde que ele parava, ele levantava um altar para o Senhor. Ele seguia com a caravana dele, com todo aquele povo que acompanhava ele, como líder daquele povo que ele era. Aonde que ele parava, ele levantava um altar para o Senhor. Ele rendia glória para Deus.
Ele, não é, a exemplo do mar, a exemplo da montanha, que o salmista diz que aplaude esse Deus, ele fazia isso a todos os instantes. E ele só era abençoado, só era abençoado. A bênção de Abraão, irmãos, ela segue até hoje no mundo. Abraão abençoou Isaque, que era descendente dos judeus. Não existe judeus pobres. Abraão abençoou Ismael. Não existe um árabe. Quer dizer, vocês vejam o que a nação da Judéia e a nação árabe são povos abençoados, são povos prósperos. Isso aqui não é teologia da prosperidade, mas só para que vocês tenham exatamente essas escolhas, né? Resultado do quê? Da bênção de Abraão, da bênção que Deus sobre Abraão, da escolha de Abraão. Abraão, quando Deus pede Isaque, ele leva Isaque até aquele monte, né? Sem desobedecer, está prestes exatamente a sacrificar o filho, e Deus providencia para ele uma ovelha para que o filho fosse substituído. Imagina agora você ter um sonho de que Deus está querendo um filho teu. Primeira coisa que você levanta, fala, está amarrado. Está amarrado. Isso não é de Deus. Mas vai exatamente da tua entrega, da tua amizade, da sua aproximação com Deus, para que realmente você veja todos esses acontecimentos na sua vida. Sinais acompanharão aqueles que creem. Porque derramei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías capítulo 44, verso 3. Todas as promessas iniciam e terminam em Jesus. Nesta noite, nós aprendemos entre a vida ou a morte, a bênção ou o mal, a bênção, ou melhor, o bem ou o mal, a bênção ou maldição. Assim como foi colocado ao povo de Israel, o mesmo Deus que falou naqueles dias, fala para nós nessa noite, onde devemos colocar as nossas escolhas. Temos a liberdade de escolhas, irmãos, através do nosso livre-arbítrio. Podemos escolher entre viver e morrer, escolher praticar o bem ou escolher praticar o mal, escolher ser abençoado ou amaldiçoado. O céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém, irmãos? Sobre qualquer decisão, da mais simples, a mais complexa que pode, não é? A partir de então chegar na tua vida, coloca diante do Senhor, para que você tome a decisão correta. Pai, sozinho, Senhor, eu já errei muito, eu já fiz muitas escolhas erradas, conforme o Senhor sabe.
Eu me arrependo por uma série delas, Pai, conforme o Senhor sabe. Eu não quero mais errar, Senhor, eu quero só acertar, e eu quero acertar com o Senhor. Eu não quero ter nenhum instante mais dessa escolha, Pai. Eu quero escolher através da sua vontade. Eu já expliquei aqui, irmãos, que quem conhece o Senhor, quem tem um relacionamento com Jesus, pega o seu livre-arbítrio bonitinho, né? Embrulha bonitinho e devolve para Deus. Porque eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. Não é mais a minha vontade que prevalece nessa vida, eu quero fazer a sua vontade, porque eu sei que fazendo a sua vontade eu terei contigo uma vida eterna. Eu poderei viver a eternidade ao lado do meu Senhor, do meu Pai, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso. Olha que maravilha. Viemos nesse mundo como criatura, mas através da nossa escolha em Cristo Jesus, através da nossa fé em Cristo Jesus, nós somos inseridos na família de Deus, e a partir daí, nós temos como conselheiro o seu Espírito Santo, para nos auxiliar em qualquer decisão da nossa vida. É comum, não é? Eu até quando meu pai estava vivo, por N vezes, eu perguntava: pai, o que o senhor acha disso? Aliás, eu sentava com meu pai, né? Nós tínhamos um relacionamento assim muito próximo, principalmente com relação a negócio. O que a gente falava era um negócio assim impressionante. Eu pedia conselho para ele a todos os instantes, né? Ligava: o que o senhor acha disso? O que o senhor acha disso? Das vezes que eu não consultei meu pai, eu fiz coisa errada, e das vezes que eu não consultei esse Deus e Pai, eu só errei nessa vida, irmãos. Mas glória a Deus, através do seu amor eterno e da sua misericórdia, que dura para sempre, esse Deus nos coloca o seu Espírito Santo, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, sabendo que hoje nós temos um advogado ao nosso lado, que é o Espírito Santo, um Deus recorrente, que é o Espírito Santo, um professor, um auxiliador, um animador, um intercessor. É Ele que vai fazer com que realmente você produza todas as escolhas certas da tua vida. Consulte a Ele, saia desse culto compreendendo que o Espírito Santo não te abandona nenhum instante. Quando Jesus ascendeu-se aos céus, subiu aos céus, Ele disse: eu nunca os deixarei sós. Ele está conosco, irmãos, assim como Ele está passeando aqui agora, e eu tenho certeza que está tocando aí no coraçãozinho seu, está falando exatamente na tua mente, né? Está fazendo com que você se recorde das vezes que, de uma forma ignorante não no sentido do xingamento, do pejorativo, não, no sentido de você ignorar a verdade, ignorar a palavra dele, você fez escolhas erradas. Mas como agora no seu coração está aí que você quer escolher as coisas certas, escolha a vida, escolha viver eternamente com o Senhor, né? E essa vida já começou aqui, irmãos, essa eternidade já começou aqui, nesse mundo na qual nós estamos habitando. Amém, irmãos? O Pai eterno, obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez. E nós sabemos, Pai, em especial, que foi o Senhor que trouxe essa palavra para essa ocasião e para essa noite. O Senhor sabe que tudo o que eu havia programado, preparado exatamente para trazer para a igreja, não era essa palavra, mas essa palavra veio de Ti, Senhor. Eu tenho certeza, porque eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocência, eu acredito nas coisas de Cristo, eu não acredito nas coisas de homem, né? O que eu preparei, eu perdi, está em algum lugar aqui dentro desses equipamentos, Senhor,
mas o Senhor fez com que essa palavra viesse para o meu ouvido, como também para o ouvido dos meus irmãos, preparada pelo seu Santo Espírito, Pai, e entregue para essa igreja, Pai, fazendo a tua vontade e não a minha. E não a minha. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Em especial nesse dia, de Santa Ceia do Senhor. Que nós possamos sair daqui nos recordando exatamente dessas palavras de Moisés para Josué. Entre a bênção e a maldição, entre a vida, entre o bem e o mal. Escolhemos a vida, Senhor. Escolhemos a vida eterna contigo, Senhor. Nos auxilie, Senhor, nessa caminhada. Assim como o Senhor foi com Moisés no deserto, assim como o Senhor foi com Josué, depois que ele atravessou o Jordão, em Canaã. Seja conosco, Senhor, através do seu Espírito Santo, nos conduzindo, Senhor, às escolhas certas. Eu não quero escolher mais na minha vontade, Pai, e sim na sua, Pai, para a honra e glória do seu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.